amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente deve fazer é nos encomendar a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Todo o trabalho que nós fazemos é para a glória dele. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade do Senhor, para a edificação da igreja, salvação das almas, tudo aquilo que o Senhor nos revelou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Nos recomendamos a Deus, não é? Então agora podemos falar das coisas de Deus. Nunca comece nada sem pedir a proteção divina, gente, porque sem Deus nada vai para frente, nada, tá? Então, minha gente, vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja, mas antes, o meu recadinho de sempre, que eu peço todo dia, por favor, se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, você que gosta dos nossos vídeos, então nos ajude a divulgar, compartilhar, pede para as pessoas se inscreverem, comente, dê o seu like para que o nosso canal possa crescer, tá? É um canal de evangelização católica gratuita, nós não cobramos nada. Eu brinco aqui, eu só cobro a sua inscrição. O único dinheiro que eu cobro aqui é a sua inscrição, tá bom? Então você pode passar para outras pessoas, quem gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, tá bom, gente? Então você vai ter aí um canal católico que eu não conheço na internet, um canal de teologia católica que aborda toda a doutrina católica. Então nós estamos estudando, por exemplo, o Catecismo da Igreja, Nós estamos pegando desde o começo, nós já estudamos o credo, agora estamos na segunda parte, que é os sacramentos, é a liturgia, aquilo, primeiro é a parte, aquilo que a gente acredita, são a nossa fé. Depois é aquilo que a gente celebra. Os sacramentos é tudo aquilo que, como a gente crê, a gente celebra, tá bom? E depois os mandamentos, que é aquilo que a gente vive, e depois a espiritualidade, aquilo que a gente reza. São as 4 partes do catecismo. Então, você que trabalha na igreja, você que é catequista, você que é ministro, então, você pode, às vezes você tem um grupo de catequistas, às vezes você tem um grupo de ministros, um canal que ensina o catecismo, porque tem muita gente que trabalha na igreja, mas não conhece o catecismo. Gente, isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. É o Papa João Paulo II quem fala que esse catecismo aqui é para a gente devorar ele, junto com a Bíblia. É para a gente ter a Bíblia num lado e o catecismo do outro. O que é o catecismo? É a explicação da Bíblia e da tradição. Nesses 2000 anos, o magistério da igreja, o Papa e os bispos que mandaram fazer esse catecismo. Não é brincadeira, isso aqui é toda a nossa doutrina, tudo que a gente acredita está aqui.
Entendeu, gente? Então, todos nós católicos que trabalhamos na igreja, não só nós que trabalhamos, mas todo católico precisa ler o catecismo. Tá bom? Eu não sei o que a igreja fala sobre tal tema. Tá tudo aqui no catecismo. Se não tiver aqui, é porque a igreja não sabe. A igreja não sabe tudo. Mas aquilo que a igreja sabe nesses 2000 anos está aqui. Ok? Então, gente, nós paramos na aula passada no parágrafo no parágrafo 1121, que nós paramos na aula passada, ok? Veja, nós paramos no parágrafo 1121. Perdão, nós paramos no parágrafo 1126, tá bom? Nós estudamos na aula passada os sacramentos da fé. Mesmo os sacramentos não precisando da fé, porque é Cristo que opera, é Deus que opera, mas por que a fé é importante? Porque senão o sacramento não tem frutos, tá bom? Então nós vimos na aula passada. Então, quem opera diretamente nos sacramentos é Deus, tá? Mas a fé é importante por quê? Porque os frutos do sacramento é de acordo com a fé. Então, a carta aos Hebreus já diz bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 1. Então, gente, a fé é importantíssima. E aqui no parágrafo 1127, vai falar que os sacramentos da salvação. Então, gente, Cristo nos salva pelos sacramentos. E isso é a maior graça da Igreja Católica, é os sacramentos, que não tem nas outras religiões. Isso quer dizer que as outras religiões não podem se salvar? Podem, mas é um caminho mais difícil. Entendeu? Porque Cristo nos salva pelos sacramentos que Ele entregou para quem? Para a Igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Batizai, não é? Perdoai, aqueles a quem vocês perdoarem, os pecados estarão perdoados. Todos os 7 sacramentos é autoridade de Cristo que Jesus conferiu à igreja para nossa salvação. Então esse é o perigo do católico que abandona a igreja e vai para uma outra religião. Entendeu? Você perde o canal da graça de Deus, que é os sacramentos. Entendeu? Então diz aí o parágrafo 1127. Celebrados dignamente na fé. Então, gente, todos os sacramentos, não é? Eles são celebrados na fé. Na fé de quem? Na fé de Cristo e da igreja. Os sacramentos conferem a graça que significam. Ok? Isso quem falou foi o Concílio de Trento. Por quê? Porque o Concílio de Trento analisou toda a doutrina católica, porque o Lutero questionou, inclusive, os sacramentos. Por isso que não tem nas igrejas protestantes. Os nossos irmãos protestantes não têm sacramentos, porque eles não têm o sacramento da ordem, eles não têm sucessão apostólica. Entenderam? Então, esse é o perigo do católico que vira protestante. Eu não estou falando daquele irmão que já nasceu protestante, ele não tem culpa de nada. Ele já nasceu naquela fé. Agora, o católico que nasce católico e vai para a igreja protestante ou para qualquer outra religião, ele perde a graça de Deus. Por quê? É apostasia, que a carta aos Hebreus pega pesado. Né? Por quê? Porque você está largando a graça que Deus está te dando, que lá não tem. Por isso que o católico não pode participar. Eu já cansei de falar isso aqui. Com todo o amor do mundo, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos irmãos protestantes. Eu já fui convidado muitas vezes, mas você não deve ir. Se você é católico, vá na igreja católica. Assim como eles vão na igreja protestante. Eles não vão na igreja católica. Raras exceções. Um casamento, né? Aí eles vão. Entendeu? Mas na missa eles não vão. Então por que nós católicos temos que ir no culto deles? Não. Eles não têm nenhum sacramento. Então esse é o prejuízo espiritual. Entendeu? São eficazes porque neles age o próprio Cristo. Olha aí, tá vendo?
Então, todos os 7 sacramentos, quem age é Cristo. É Cristo que te batiza, é Cristo que te crisma, é Cristo que perdoa os pecados, é Cristo que celebra a missa, é Cristo que te dá a unção dos enfermos, é Cristo que te casa. Todos os 7 sacramentos, gente, é Cristo que opera na pessoa do sacerdote, na pessoa do padre, do bispo, pelo sacramento da ordem. Mas não é o padre que está te perdoando, é Cristo que está te perdoando, é Cristo que está te batizando. Na pessoa do sacerdote, entendeu? Olha só. É ele quem batiza, olha aí. Não é o padre que te batiza, é Jesus. É ele quem atua em seus sacramentos a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. Tudo aquilo que eu já falei. O Pai sempre atende à oração da igreja e de seu filho. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, que eu já falei. Por isso que é perigo, que eu já estou cansado de explicar. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu rezo em casa. Não. Se você é católico, você tem que ir para a igreja, porque você não tem... Ninguém pode receber os sacramentos em casa, a menos que esteja doente. Se você estiver doente, você pode receber a Eucaristia em casa. Mas tirando isso, ninguém pode receber a Eucaristia em casa, se pode ir à igreja. Ninguém pode confessar em casa. Ninguém pode receber o batismo em casa, a não ser perigo de morte. Ninguém pode casar em casa. Então, gente, você tem que ir para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Então, não tem esse negócio de eu aceito Cristo, mas não quero a igreja. Porque lá tem gente pecador. Mas você não vai na igreja por causa de gente, nem por causa de padre. Outra coisa. O padre é um ministro de Deus, mas ele, gente, ele pode errar. Não em termos de doutrina, mas a pessoa dele pode errar. Ele pode até te tratar mal. Ele pode não te cumprimentar. Ele pode não ser simpático, mas isso não interessa. Interessa é você receber o sacramento, é você receber Jesus, é você ser perdoado. Não importa se o padre é bonito, se ele é simpático, mas se ele te deu perdão, você está perdoado. Entenderam? Se o padre não te cumprimentou, mas se ele te deu perdão, você está perdoado. Por quê? Porque o perdão que ele te deu não é ele que te deu, é Cristo que te deu. Independente da santidade do padre ou não. Entenda isso. Então, você que é católico, pare com essa conversa fiada, né, de eu rezo em casa. Vá para a igreja. Entendeu? Porque os sacramentos você tem que ser ao vivo e a cores. Tá? O Pai atende a oração da igreja e de seu filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, ou seja, na atuação, né, se torna presente aquilo ali. Não é uma coisa lá do passado, não. Entendeu? Todos os sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo. Age. Exprime a sua fé no poder do Espírito. Aí, acabei de falar. Assim como o fogo, inclusive o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, transforma nele mesmo tudo que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Não quer dizer que a gente vai ser Deus, não. Não quer dizer isso. Mas os sacramentos, gente, por ser Deus que opera, por ser a Santíssima Trindade que opera, nos faz ter uma comunhão profunda com Deus, com Jesus. Coisa que você não vai achar em lugar nenhum mais. Quem pode ter uma comunhão maior com Jesus do que receber Ele dentro de você na Eucaristia? Nenhuma comunhão vai ser maior do que essa. Entenderam? Do jeito que você é. Por isso que você tem que estar preparado. Você não pode receber nenhum sacramento de qualquer jeito. Por isso que a igreja exige que você se confesse. Você não pode receber nenhum sacramento de qualquer jeito. Você tem que ter uma preparação para você não jogar fora aquilo que é santo. Né? São Mateus diz lá no capítulo 6, versículo 7. Não dê aos cães as coisas santas. Então você tem que estar preparado. Então por isso que você não pode receber o sacramento de qualquer jeito. Tem que ter uma preparação. Esse é o parágrafo 1127. O 1128 diz assim: este é o sentido da afirmação da igreja.
Olha o que a igreja diz. É uma afirmação. Tá? Os sacramentos atuam literalmente pelo próprio fato de a ação ser realizada. Isso tem uma palavrinha aqui em latim difícil, eu vou tentar falar. Ex opere operato. É o nome em latim. Eu não sou bom de latim, mas eu estou tentando. Eu vou falar aqui o que está aqui no catecismo. Ex opere operato. É aquilo que eu já expliquei. Tá? E a ação é de Deus. Então, realiza, independente se eu creio ou não. Se eu entrar na fila da comunhão, eu vou receber Jesus, eu acreditando ou não. Se um ateu entrar na fila da comunhão, ele vai receber Jesus. Ele está errado, é um pecado. Porque ele vai estar recebendo, né, uma coisa que ele não podia. Mas ele vai receber. Entenderam? Por quê? Porque não depende da fé da pessoa e nem do padre. Entenda isso. Todos os sacramentos dependem de Deus. Mas eles têm que ser realizados como a igreja ensina, como está, né, como Jesus ensinou. Igual, por exemplo, batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não fizer isso, o batismo não acontece. Mas se foi batizado, foi batizado. Ninguém pode apagar, ninguém pode cancelar e não pode batizar de novo. Gente, eu estou preocupado com uma moda que está surgindo aí agora. Gente ficar se batizando. O tal do batismo na água, né, nas águas. Né? Ninguém, gente, pode batizar duas vezes. Se você já é batizado, não batize novamente. É uma heresia. Jesus diz bem claro, e está lá na carta aos Efésios. Há um só batismo. Se você já é batizado, meu amigo, não caia nessa. Não batize de novo. Tá? E você está desrespeitando a palavra de Deus. Você que é católico, não batize novamente. Está errado. O batismo é um só. Ninguém pode receber dois batismos, ninguém pode cancelar o batismo. Uma vez batizado, batizado para sempre. Você vai até para o inferno com o batismo. Agora virou moda agora. Batizar de novo, ainda fala do batismo nas águas. Não é verdadeiro esse batismo. É falso. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Olha aí, então, o sacrifício de Cristo, gente, ele não é repetido. Eu já expliquei isso 1000 vezes. E o senhor Lutero não entendeu isso. O Lutero não acreditava na missa, porque diz ele que Jesus não pode morrer em cada missa. Não pode ser. Jesus não pode, o sacrifício de Cristo não pode repetir. Gente, o sacrifício de Cristo não é repetido. É atualizado. É o mesmo sacrifício. Para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Já expliquei isso aqui também. Então, infelizmente, o Lutero não entendeu. Então, está bem claro aqui o catecismo. A obra salvífica de Cristo foi realizada uma vez por todas. Não é repetido, é atualizado. E Jesus mandou fazer isso em memória de mim. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. Isso quem disse foi São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da igreja, na Suma Teológica. Está lá na Suma Teológica, capítulo 3. Então, gente, já expliquei isso várias vezes. Os sacramentos não são realizados pela justiça do homem, nem de quem está ministrando e nem de quem está recebendo, mas pelo poder de Deus. Então todos os 7 sacramentos são ministrados no poder de Deus. Olha a seriedade, gente. Olha como que é sério. Por isso que você tem que receber todos os sacramentos. Se você não é batizado, vá se batizar. O que você está esperando? Não fique esperando 10, 15, 20, 30 anos. Se você não é crismado, vá se crismar. A crisma não é facultativo. Entendeu? Vá se confessar. Se tem muitos anos que eu não me confesso. Vá se confessar. Tem muitos anos que eu não recebo a Eucaristia. Vá receber a Eucaristia, se você pode. Entendeu? Aí você pode escolher ou o sacramento da ordem, se você é homem, ou o matrimônio. Não é obrigado. Nem ser padre, nem se casar. Mas a igreja aconselha
A mulher só pode optar pelo matrimônio, a mulher não pode ser padre. E se você tiver em perigo de morte, receba a unção dos enfermos. Entendeu? Então, gente, os sacramentos é pra gente participar deles, não é pra gente ficar sem eles, porque é eles que vão nos dar a salvação. A salvação é pelos sacramentos, é o poder de Deus. Essa graça você vai desperdiçar? Gente, eu fico com pena de pessoas que querem receber, por exemplo, a comunhão e não podem. E você que pode, às vezes não vai receber. Vá, meu amigo. Se você está afastado, volte. Católico, volte para casa. Volte para a casa do Senhor se você está afastado. Jesus está te esperando. Amanhã pode ser tarde demais. Volte. Tá? Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus vai te receber de braços abertos. Volte. Não importa se ficou 10, 15 anos ausente. Volte. Enquanto há vida, há esperança. Não perca a graça de Deus, gente. Não perca a graça de Deus. Tem muitos textos da Bíblia que falam isso. Procure a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Entendeu? Então, gente, amanhã pode ser tarde. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja, então se a igreja está celebrando o sacramento do jeito que Jesus manda, ele acontece. O poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independente da santidade pessoal do ministro. Entenda isso. É o que eu expliquei. O sacramento não depende do padre. Ele pode estar até em pecado. Ele pode, já expliquei, vou explicar de novo. Se ele pecou e foi celebrar a missa acontece. Por quê? Porque a missa não depende da santidade do padre. Depende de Jesus. Ele está cometendo um pecado, porque está celebrando a missa em pecado. Mas a missa acontece. A confissão acontece. Se ele acabou de pecar, vamos supor que ele saiu com uma mulher e foi confessar uma pessoa, a pessoa está perdoada? Está. O pecado dele não fere o poder que Deus deu para ele. Ele está em pecado, mas o poder que Deus deu para ele continua. Porque vem da igreja, não vem dele. E vem de Jesus, vem da Santíssima Trindade. Contudo, aí que vem. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. O sacramento acontece, agora os frutos aí depende de nós. Aí não depende nem de Deus e nem do padre. Se você vai receber a Eucaristia, mas sem fé, você recebe, mas não vai acontecer nada na sua vida. Aquilo ali vai ser uma simbologia. Agora, se você crê, se você tem fé, não, aquilo ali pode mudar a minha vida, porque Jesus está no meu coração, Jesus está dentro de mim. Se você crê, meu amigo, é o que Santo Agostinho falava, tá? A graça, mas você tem, Deus dá a graça, mas você tem que cooperar com a graça. Você tem que fazer a sua parte. Deus, gente, vai fazer de tudo, a parte dele, mas Deus não vai fazer a sua parte. Entendeu? Aquele ditado, né? Para te criar, Deus não precisou de você, mas para te salvar, ele vai precisar da sua cooperação. Não é ficar de braço cruzado achando que Deus vai fazer a sua parte, porque não vai. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O milagre que você não pode fazer, Deus vai fazer. Agora, aquilo que você faz, que você pode fazer, Deus não faz. Entendeu? Deus vai botar lá a sementinha na terra que você não pode fazer ela brotar, mas você tem que ir lá trabalhar, senão ela morre. Deus vai mandar a chuva, mas você tem que ir lá. Entendeu? Então, gente, se você não fizer a sua parte, não é? Deus não vai fazer a sua. É aquela historinha, né? Eu também gosto muito de historinha que eu aprendo com o Padre Léo, não é? Aquele homem que a fazenda dele estava um chiqueiro, não é? Aí o vizinho dele chegou na cerca, né? E começou a conversar com ele. Aí esse homem que estava lá, que não, vamos dizer assim, era desmazelado, né? Era um homem desmazelado. E o vizinho dele, a fazenda dele era um brinco, porque ele cuidava, não é? Aí ele chegou, né? Esse desmazelado chegou pro vizinho dele e falou: nossa,
como a tua fazenda está próspera. Não é? Deus foi generoso com você, hein? Olha como é que está está produzindo, a sua fazenda está muito boa, Deus está te abençoando. Aí ele virou pro desmazelado e falou assim: realmente, Deus fez milagre aqui na minha fazenda depois que eu cheguei aqui. Porque quando eu comprei ela estava igual a sua, um lixo. Depois que eu cheguei aqui, Deus abençoou muito com o meu trabalho, né, com a minha enxada que eu capinei, com tudo que eu fiz aqui, com o trabalho que eu fiz, Deus me abençoou. Moral da história: Deus ajuda. Como diz o povo, quem cedo madruga. Né? Ou seja, Deus ajuda, mas Deus não gosta de preguiçoso e aquele que acha que Deus vai fazer tudo por ele. Não, fica de braço cruzado. Deus já me salvou, Jesus já me salvou, então eu não preciso fazer mais nada. Aí que você precisa fazer mais. Jesus já fez a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Porque senão, gente, a gente não tem méritos. Entendeu? Se você não faz a sua parte, que méritos você tem? Não, para alcançar o reino, você tem que fazer a sua parte. Para você ter méritos diante de Deus. E lá no céu tem méritos. Cada um vai ter o seu galardão lá. O que você fez aqui para o reino de Deus? Eu já expliquei sobre isso. Só vai desfrutar do reino de Deus, gente, quem ajudou a fazer o reino de Deus. Não é ficar de braço cruzado. Você tem que fazer também, você tem que trabalhar também, fazer a sua parte. Agora, você não quer fazer a sua parte e depois quer receber? Não. Alguém consegue receber alguma coisa no final do mês sem trabalho? Ninguém. No reino dos céus é a mesma coisa. Então, é interessante isso. Então, gente, os frutos dependem sim da gente. Depende de quem recebe. É o parágrafo 1128. O 1129 diz assim: a igreja afirma, tá vendo? Afirma que para os crentes, gente, são aqueles que seguem Jesus Cristo, tá? Não são nossos irmãos protestantes, não. Crente é todo aquele que segue, né, Cristo. Os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação, gente. Isso quem falou foi o Concílio de Trento, porque, como eu disse, o Lutero falou que não precisa dos sacramentos. Né? A igreja falou, os sacramentos são, vou repetir, a igreja afirma que para os que creem, os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Tá vendo? Então, gente, ninguém vai ser salvo sem os sacramentos. Ok? A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento, que eu já expliquei aqui. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. Claro, se a pessoa tiver fé. É aquilo que eu falei. Se você tiver fé, ele vai dar fruto. Por que eu não sou curado? Por que eu recebo os sacramentos e a minha vida não muda? Porque você vai receber sem fé. Você vai ali só para cumprir uma obrigação. Você vai na missa só para cumprir uma obrigação. Não, gente, a gente não deve ir só para cumprir uma obrigação. Eu vou porque eu creio. Eu creio que Jesus está ali e que eu vou receber, que aquilo ali vai mudar a minha vida. E não é só, eu não estou falando, aqui não está falando só de cura física. Muito mais, gente, do que a cura física é a cura espiritual. O sacramento é muito mais espiritual do que físico. Mas nós queremos o quê? Nós queremos a cura física. Né? Nós queremos, se Deus não me curar, aí eu não volto mais. Aí eu vou buscar outro. Eu vou mudar de religião, vou mudar de igreja. Não. A cura aqui, não está falando de cura física só. Pode, se Deus quiser, vai te curar. Mas nem todo mundo vai ser curado. A cura aqui, gente, é a cura da alma, a cura do coração. Não adianta nada curar o corpo e o coração está todo despedaçado. Entendeu? Então a cura aqui não é a cura física. Entendeu? Mas a cura da alma, a cura do coração. O fruto da vida sacramental é que o espírito de adoção deidifica. Olha aí. Porque nós somos filhos de Deus por adoção. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. O único filho de Deus é Jesus. Nós somos adotados por Deus pelo batismo.
Por isso que você não pode ficar sem batizar, que eu já cansei de explicar isso aqui. Os fiéis unidos vitalmente ao Filho único, o Salvador. Então o sacramento, gente, nos une ao Filho único, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que somos adotivos, através da Eucaristia, nós somos unidos ao nosso irmão. Nós somos irmãos em Cristo pelo batismo. Por isso, gente, que o batismo nos faz filhos de Deus, irmãos de Cristo e membros da igreja. Por isso que ninguém pode receber nenhum sacramento sem ser batizado. Por quê? Porque é o batismo que nos coloca dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Como diz São Paulo, está lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Então, gente, o catecismo explica muito bem sobre isso. Esse é o parágrafo 1129. O 1130 vai falar dos sacramentos da vida eterna. Então, gente, é a nossa salvação. Então, os sacramentos a gente recebe aqui nesta vida para que a gente depois possa alcançar o quê? A vida eterna. Gente, o cristão, ele não pode viver pensando só neste mundo. Isso aqui, gente, é passageiro. A gente tem que viver entre as coisas que passam, olhando para as coisas que não passam, olhando para cima, olhando para o céu. Se você não entender isso, a sua vida não tem sentido. Entender? Então, olha o que diz o parágrafo 1130. A igreja celebra o mistério de seu Senhor até que ele venha e até que Deus seja tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Então, anote esses textos para você ler depois em casa, tá? Então, toda a liturgia a gente pede, vem Senhor Jesus. Então, a igreja da terra, não é? Por isso que o Scott Hahn, naquele livro Banquete do Cordeiro, ele faz uma relação entre a missa e o Apocalipse. Então, aquilo que a gente já celebra aqui, nós vamos celebrar depois lá no céu. É isso que o catecismo está dizendo. É a parte escatológica do sacramento. Não é? Então, a gente já celebra aqui as bodas. Felizes os convidados. O padre fala isso toda a missa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O banquete do Cordeiro, ou seja, a noiva, a igreja com o seu Senhor. Jesus está lá no Apocalipse. É isso que o Scott Hahn fala no livro dele. O banquete do Cordeiro. Gente, quando o Scott Hahn participou da missa, ele ficou maluco. Ele, como pastor protestante que ele era, ele nunca tinha entrado numa igreja católica, ele ficou louco, porque ele entendia de Apocalipse. Ele falou, gente, como é que pode? Aquilo que eu aprendi ali no Apocalipse, eu estou vivendo aqui na missa. Não é? Tudo. Toda aquela celebração do Apocalipse ali. Entenderam? É isso que o catecismo está dizendo. Desde a era apostólica. Então, gente, a igreja não inventou nada. Então a igreja não inventou os sacramentos. Não. Os 7 sacramentos vieram dos apóstolos. Entendeu? Mas como que a gente sabe disso e não está na Bíblia? Os sacramentos estão na Bíblia. Não está que são 7. Mas como é que a igreja sabe que são 7? Porque vem da tradição. Veio da tradição dos apóstolos. Não é numa tradição humana. A tradição é aquilo que não foi escrito. Então a igreja, né, recebeu dos apóstolos que os sacramentos são 7. Então, olha aqui. Desde a era apostólica, a liturgia é atraída para o seu termo, ou seja, meta final, pelo gemido do Espírito na igreja, Maranatá, palavra aramaica que significa o Senhor vem, ou seja, vinde Senhor Jesus. Por isso que nós falamos em toda a missa. Vinde Senhor Jesus. A igreja chama, clama pelo seu Senhor, para que Jesus venha, para que a igreja seja glorificada. Tá? Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Então, não está só no Apocalipse de São João, tá? Também em São Paulo também fala a mesma coisa. Então, como é que a igreja inventou os sacramentos? Como é que a igreja inventou a liturgia? Gente, a igreja não inventa nada.
Entenda isso, pelo amor de Deus. Toda a doutrina da igreja de 2000 anos ou vem da Sagrada Escritura ou vem da Sagrada Tradição. Entenderam? A igreja não inventa nada. A igreja não tem poder para inventar nada. A liturgia participa assim do desejo de Jesus. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, versículos 15 a 16. O próprio Jesus falou que ele queria que se celebrasse, ele queria celebrar com os apóstolos e queria que isso fosse celebrado até ele voltar. Por isso que ele manda fazer isso em memória de mim. Fala isso lá nos evangelhos, São Paulo fala isso a mesma coisa. O que São Paulo fala? Eu recebi dos apóstolos aquilo que eu mesmo, eu passei aquilo que eu recebi. E deles chegou até nós. Gente, a mesma missa que é celebrada hoje, foi celebrada lá no século X, XV, XX, até hoje. Poucas, mudou coisas mínimas, secundárias, mas é a mesma. Os sacramentos, gente, nunca mudaram. A igreja sempre ministrou os 7 sacramentos. Nunca mudou. Nos sacramentos de Cristo, olha aí, então os sacramentos não é da igreja, é de Cristo. Desceu do lado aberto de Cristo na cruz. A igreja já recebe o penhor da herança dele, já participa da vida eterna, embora ainda aguarde a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Está lá na carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Por que ele está dizendo aqui que essa manifestação a igreja ainda espera essa manifestação gloriosa? Por quê? Porque aqui, gente, nós ainda estamos num vale de lágrimas, num mundo de pecado. Graças a Deus que ainda tem os sacramentos, que ainda tem a liturgia, que ainda tem a igreja. Gente, eu penso, tá? Eu tenho certeza que a mão de Deus só ainda não pesou sobre esse mundo porque ainda tem os sacramentos, ainda tem a igreja aqui para rezar. Imagine, gente, se os cristãos forem tirados do mundo. Imagine, o mundo apodrece. Entenderam? O que sustenta a mão de Deus é os sacramentos, é as nossas súplicas, as nossas orações, graças a Deus. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículos 17 e 20. Olha que coisa linda. São Tomás de Aquino, olha só o que ele diz. São Tomás de Aquino resume assim as diversas dimensões do sinal sacramental. Daí que o sacramento é um sinal rememorativo daquilo que antecedeu, isto é, a paixão de Cristo, e demonstrativo daquilo que em nós é realizado pela paixão de Cristo. A saber, a graça é prenunciador, isso é, que prenuncia a glória futura. O que ele está explicando? Tá? Primeiro, né, a liturgia, os sacramentos, né, primeiro, torna presente a nossa salvação. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, né, a gente celebra através dos sacramentos, principalmente da Eucaristia. E já é uma participação, como eu já expliquei, né, naquilo que a gente vai celebrar depois da morte com Cristo no céu. É mais ou menos isso que eu já expliquei, que São Tomás de Aquino está dizendo. Tá? Então é um prenúncio da nossa glória futura. Entendeu, gente? Então, por isso que a gente chama comunhão. O que é o céu? O céu é comunhão com Deus. Então aqui, se você já comunga aqui, você já está preparando para você depois comungar o próprio Deus. Comungar o próprio Deus quer dizer o quê? Estar na presença de Deus, ver a Deus face a face.
Isso que é importante, a gente participar aqui. Outra coisa, viver em comunidade. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O céu, gente, é uma comunhão, é uma comunidade. Ninguém vai viver no céu sozinho. Então eu fico muito preocupado com esses católicos que se isolam. Fica lá no seu mundinho, no seu cantinho. Não. Vá buscar um grupo de oração. Vá buscar alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa para você se enturmar. Isso, gente, é uma coisa que nós temos que aprender. O que é bom, nós temos que aprender dos outros. Os nossos irmãos protestantes são assim. Eles vão na casa um do outro, não é? A igreja, eles estão ali, né, confraternizando. Parece que agora os católicos estão abrindo os olhos, né? Estão se reunindo mais, não é? Não estou falando só na hora dos grupos, não. É em casas, quando puder. Vamos nos reunir para rezar, para estudar a palavra de Deus. Já expliquei, já falei isso aqui várias vezes. Entendeu? Vamos nos enturmar. Por que os católicos vão para as igrejas protestantes? Porque lá são acolhidos. Os católicos não são bons acolhedores. Isso eu tenho que dizer. Nós somos muito fechados em nós mesmos. Não. A gente tem que voltar lá àquele começo da igreja, né? Onde tinha aquela união entre os cristãos. Como é que as pessoas sabiam que aquela pessoa era cristã? Pelo amor, pela comunhão, a unidade que eles tinham. Entendeu? O amor que eles tinham. Isso aí, gente, tem escritos dos primeiros séculos falando isso. A Didaquê fala isso. Os primeiros escritos dos cristãos falam isso. Eles mandavam lá cartas para os imperadores falando: olha como os cristãos se amam. Olha o amor que eles têm uns pelos outros. Tanto que eles davam a vida por Cristo. E preferiam. Quantos morriam? E não é só um, não. Vários, juntos. A união, já falei, gente, a união não faz só açúcar, a união faz a força. Nós temos que buscar essa harmonização entre nós. Entender? Então, gente, esse é o parágrafo 1130. O parágrafo 1131, 1132, 1133, 1134 é resumo, que eu não leio, porque senão vai ficar muito, muito repetitivo, mas eu aconselho você a ler para você fixar mais. Então, se você puder reler o resumo, eu não leio aqui para a gente ganhar tempo, tá? E não ficar repetitivo. Mas, por favor, leia em casa para você fixar mais. Você que tem o seu catecismo aí, leia o resumo, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar o parágrafo 1135, cujo título é A Celebração Sacramental do Mistério Pascal. Tá? Então, como que é celebrado, né, o mistério pascal de Cristo? Então, nós vamos ver, né, como que a liturgia é celebrada. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos começar a ver isso. Ok? Como que... Aí, gente, aí é que eu quero ver, porque, olha, eu estou assustado com o que eu tenho visto na internet. Gente, é tanto abuso que eu tenho visto na celebração da liturgia, da missa. Gente, olha, as pessoas estão levando na brincadeira, tá? As pessoas estão levando essas coisas na brincadeira, tá? Isso é muito sério, gente, tá? Eu tenho pena dessas pessoas, e eu não estou falando só dos fiéis, não, até padres. Eu já falei aqui que eu não falo mal de padre, eu não cito o nome, mas tem padres aí dando contra-testemunho, gente, fazendo da missa um show, coisas que a igreja não autoriza. É missa disso, é missa daquilo, entendeu? Gente, a missa é o sacrifício de Cristo, a liturgia é a celebração, é tornar o sacrifício de Cristo presente. Então tem muita coisa que a igreja não fala na celebração ali, que as pessoas, o clero faz e os fiéis também. Então nós temos que ser obedientes a isso. Então eu vou começar a ver isso daí nas próximas aulas. Como que tem que ser celebrada a liturgia? Quem pode celebrar? Como tem que ser celebrado? Outra coisa, acusam o Concílio Vaticano II. Ah, isso aconteceu
por culpa do concílio. Não tem nada a ver com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não mandou fazer nada disso. As pessoas que interpretaram o Concílio Vaticano II errado, os documentos do concílio, principalmente sobre a liturgia, e começam a deturpar. Mas a igreja não mandou fazer nada desses abusos que nós estamos vendo aí. Então nós vamos começar a ver isso. Então, você que trabalha na igreja, eu estou te chamando. Continue acompanhando os nossos vídeos aí, nós vamos continuar, né, para a gente poder celebrar corretamente, gente. Tá? A gente não pode brincar com essas coisas. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.